Olá, pessoal, tudo bem? Sou Ayrton Rocha, estou de volta com vocês, trazendo uma nova história para vocês. Lembrando, pessoal, que quem não se inscreveu, se inscreve no canal, tá? Compartilha com os amigos e ativa o sininho aí, se inscreve, tá? E deixa um like. Se gostou, deixa um like. Vamos lá, fora do Minho Brasil, a sua experiência é a nossa viagem. Hoje nós estamos com o David. David é um cara que adora viajar. Já foi para os lugares bacanas. E hoje ele está em Portugal, em Olhão. Mas ele tem muita história antes de chegar aí. Deixa eu chamar ele aqui no estúdio. Só um minutinho, vamos chamar ele no estúdio agora. E aí, meu camarada, como que você está, querido? Tudo bem? Quanto tempo, hein? O Ayrton é um camarada que já conhece muitos anos, já podemos dizer muitos anos mesmo, né? Desde o tempo lá de Praia Grande e tal. E aí, se apresenta pro pessoal aí. Se apresenta aí, quem é você, cara? Me chamo Davis, sou da Praia Grande, natural da Praia Grande. Nasci em Santos, mas cresci a vida inteira na Praia Grande. Né? A primeira vez que saí do Brasil foi em 1994 ainda. Foi de onde surgiu a ideia de que queria mesmo morar fora do Brasil. A história começou em 1994, quando o time da escola de handebol resolveu participar de um torneio na Argentina. E aí, vem cá, mas você jogava aonde? Eu jogava na escola, na Vila Mirim. O Colégio Vila Mirim, tá, handebol. Exatamente, então participávamos dos jogos escolares, essas coisas, até que um dia surgiu uma ideia maluca do professor de que queria levar uma equipa para disputar um torneio na Argentina. Só que para isso não tinha verba, não tinha nada, imagina, molecada tudo de rua, né, dali do bairro mesmo, ninguém tinha dinheiro para viajar, fazer uma viagem dessa para fora do Brasil, quanto mais com duas equipas, né, uma masculina e uma feminina. Então ele lançou a ideia, toda a gente se uniu e lutou com garra mesmo para tentar levar a equipe. Acreditou no sonho, não é? Então realizamos bingos, bailes na escola, pedágio aí na 31 de março mesmo. Eu lembro dos pedágios, eu participei de algum. Então até que no final conseguimos juntar a quantia que dava para comprar as passagens para ir para a Argentina. Olha que bacana! Como? Não percebi? Pode prosseguir. E então, até que chegou lá no final, aquilo começou desde o início do ano, quando começou as aulas, não é? E o torneio na Argentina era no final do ano. E então aí, até lá, a gente tinha para ir alguns meses para ir tentar arrecadar esse dinheiro, não é? Os pais também acreditaram no sonho, né? E era um sonho realmente, né? Tipo, nós daqui da Vila Mirim sair para ir jogar na Argentina, não é? Aham. Se empenharam pela causa. E até que no fim conseguiram juntar lá o dinheiro para ir, não é? A Vila Mirim, você fala a Vila Mirim aqui na Praia Grande, né? Vila Mirim aqui na Praia Grande. Tá, Praia ok. Grande. Mirim Praia Grande. E aí, vem cá, vocês conseguiram o dinheiro? E o dia da viagem foi uma coisa engraçada mesmo, estressante, pois uma correria, porque nós tínhamos um voo, o nosso técnico, né, que era o nosso professor, tinha conseguido um voo que saía de Guarulhos para Buenos Aires às 8h30 da noite. Só que nós só conseguimos confirmar o voo, a saber que íamos mesmo, era por volta de 3 horas da tarde. Olha, bem em cima. Já bem em cima. Imagina, ninguém tinha mala arrumada, ninguém tinha nada arrumado. Quando foi confirmado, foi aquela correria, um para avisar o outro, porque a gente não tinha telefone também, não tínhamos as tecnologias. Não tinha celular hoje. Na época, ninguém tinha celular, né? Não, ninguém tinha, imagina, isso era meados dos anos de 1900, em 1994, foi quando entrou o Plano Real, então telefone fixo, só quem já tinha mesmo, porque a partir daí, depois do Plano Real, começou a ter os telefones fixos mais facilitados, né? Então foi uma correria, o pessoal para sair de um lugar para avisar os outros colegas que a gente conseguiria ir. Então combinaram de se encontrar os pais, onde era a antiga prefeitura, no Boqueirão, né? Ali na
Silva, na Praça 19 de Janeiro. Então, ali ia ser o nosso ponto de encontro com alguns pais com carro para levar todos. Imagina, éramos para ir... Alguns já estavam lá direto, como o professor, né, que era o técnico. Eram 2 técnicos na altura. Eles já estavam lá em Guarulhos. Então, era por volta de 18 pessoas, mais ou menos, e mais alguns pais. Não tínhamos um ônibus, nem nada disso. Fomos todos de carro. No meio do caminho, perderam-se no caminho para ir, sem GPS, sem nada, era tudo, tinha que conhecer mesmo as estradas, né? Perdemos no caminho, até conseguimos chegar no aeroporto de Guarulhos. Quando chegamos em cima, já tinha começado o check-in, começamos a fazer o check-in. Eu nem cheguei a despachar a minha mala, para ter uma ideia. Eu tinha uma pequena mala de esportiva, né? Guardava ali algumas roupas, tênis, essas coisas. Nem despachei a mala. Então, quando começamos a fazer o check-in, o professor estava ali, junto ao guichê, e assim, eu lembro da senhora perguntar, mas são todos menores de idade, precisa de autorização dos pais. Epá, não tem autorização dos pais. Olha, vamos à vara de menores, pedir autorização a um juiz, e o professor fica como responsável. Então, saímos dali da fila do guichê, aquela correria até chegar à vara de menores, não é? Sim. Foi uma correria dentro do aeroporto, e quando chega na sala do juiz, ele pede para fazer uma fila indiana e vai atendendo um por um, com todo mundo com o documento na mão, e atendendo um por um. E aquilo levou um tempo que, quando a gente saiu da sala a correr, o voo já tinha fechado as portas, perdemos o voo. Nossa, peraí, pausa um minutinho. Pausa um minutinho. Me conta, hein? E aí vocês ficaram na fila lá, até todo mundo ser atendido, perderam o voo. Perdemos o voo. E então ficamos no aeroporto, para lá e para cá, e depois alguns pais tinham alguns contatos, conseguiram ligar para a companhia aérea e perguntar se tinha como fazer alguma coisa, e a companhia aérea falou, olha, eu posso tentar realojá-los num outro voo da Aerolíneas Argentina. Só que esse voo só sai 5 horas da manhã do dia seguinte. Nossa, cara! E do tipo, a gente queria ir, já estávamos todos ali, não é? Então, tudo bem. Isso, imagina, era para ir já quase 9 horas da noite. Então, a gente espera até amanhã. Ninguém vai voltar para a Praia Grande para depois voltar para Guarulhos, né? Dormimos no aeroporto nessa noite. Então, à noite, o equipamento desportivo, como bolas e os jogos de camisa, essas coisas, todas foram tudo despachados no avião, não é? Ou seja, o avião fechou a porta e foi embora com aquilo tudo. Então, ficamos, só quem não despachou malas mesmo, ficaram com as malas. Então, a gente arranjou bolinha de papel e começamos a fazer treino de handebol dentro do aeroporto à noite, tudo fechado. A molecada não tem noção, né, cara? A porta do elevador de gol, né? Era o gol, o guarda-redes ficava ali, a gente ficava passando a bolinha de papel um para o outro, fazendo o treino nas jogadas, né? Até o dia seguinte, até que aí conseguimos realmente embarcar. Quando entramos no avião, tudo, quando chegamos na Argentina, o nosso equipamento tinha ido no primeiro voo, né, que a gente não conseguiu apanhar, ficamos sem equipamento nenhum. Um dos nossos atletas, que tinha tido um acidente dias antes da viagem, perdeu os documentos, então estava só com o RG na mão, todos com o RG na mão, conseguia entrar na Argentina só com o RG, não é? Só que ele não tinha o RG, ele fez um protocolo e a Polícia Federal tinha dito para ele, não, com esse protocolo e uma foto e o carimbo da Polícia Federal, tu consegues entrar na Argentina. Chegou lá, o agente da imigração olhou para o documento dele e disse, não, isso não é válido, precisa do seu RG brasileiro. Nossa, cara! Não pode entrar, assim não entra. Próximo avião para o Brasil vai embora. Caramba, um atleta menos. Nós, no masculino, para quem joga handebol, sabe, né? São 7 dentro da quadra e o banco. O masculino só tinha 7 mesmo. Não tínhamos mais ninguém, não tínhamos banco de reserva. Eita, então, machucou, já era. Machucou, ficava de salcado. Exato. Se um fosse embora, ficávamos com 6, ficávamos desfalcados.
E foi o que aconteceu, não teve jeito, a gente lá conversou, e não teve jeito, ele teve que voltar para o Brasil. Ou seja, o masculino foi com 6. A abertura do torneio, a gente não... Era naquele mesmo dia de manhã, a gente, de Buenos Aires, a gente ainda tinha que ir para Mar del Plata, que era mais ao sul da Argentina ainda. Eram mais 7 horas de viagem. Então, o torneio, a abertura do torneio, o sorteio das chaves, isso tudo a gente não participou, porque não deu tempo. Então, quando vimos que já não tinha mais jeito mesmo, o outro veio um agente da Polícia Federal brasileira, acompanhou ele, como ele era menor de idade, acompanhou ele até o avião, ele foi mandado para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, de lá foi colocado em outro voo para São Paulo. Olha só! Ele foi passear um pouco ainda. Passear de avião. E então conseguimos, tinha um micro-ônibus para nos levar de Buenos Aires a Mar del Plata. Enfrentamos lá aquelas 7 horas de viagem até Mar del Plata. Chegando lá em Mar del Plata, uma chuva enorme. O motorista do ônibus para lá e para cá se perdeu dentro da cidade, não conhecia bem a cidade. Nos levou para um hotel que não era o hotel que a gente ia ficar. Imagina, a gente chegou, descemos do autocarro, fomos para o hotel, entramos todos, o recepcionista foi levar cada um, mostrar qual era o quarto e tudo. Quando a gente já estava dentro do quarto, o professor, o nosso técnico, né, batendo nas portas e dizendo, olha, não é esse hotel, não é esse hotel que é para a gente ficar. Desce toda a gente, vai toda a gente para fora. Meu Deus do céu, que bagunça! Para o micro-ônibus, né? E aí lá ele foi atrás do hotel que a gente ia ficar realmente. E até conseguimos chegar no hotel que a gente ia ficar, né? Quando lá chegamos, recebemos os crachás, as credenciais do jogo, né? E não tínhamos o equipamento, jogo de camisa, nem nada. Vai lá que um dos equipamentos, que era o jogo de camisa das meninas, da equipa feminina, tinha conseguido ficar. Mas a gente não tinha bola, a gente não tinha nada disso. Então, tínhamos que dividir o jogo do masculino com o feminino. Então, nós íamos jogar já no dia seguinte de manhã. Toda a gente cansado e tal, jogar no dia seguinte de manhã. O primeiro jogo era do masculino. Então, usávamos as camisas, né? Depois, no hotel, lavávamos, colocávamos para secar para as meninas usarem de tarde. Nossa, cara! Foi um desarrasto grande mesmo. Mas lá deu tudo certo. A gente foi indo para o torneio, foi jogando um jogo após outro, né? O masculino, como tinha um a menos, já ia com uma desvantagem. Até que lá no final, as meninas foram ganhando, passaram de fase e foram para a final. E voltaram com o troféu para casa. Olha que bacana! Título internacional. Bacana mesmo. E os meninos foram até que fase? Nós fomos até os quartos de finais, para ir, mais ou menos. Usaram uma tática desleal conosco, né? Aliás, acho que qualquer equipa faria aquilo, né? Como no handebol, eles marcavam só com 5 e colocavam um centroavante, como se fosse um centroavante lá para frente, não é? Sim. E ficava 5-5 na defesa e o ataque 5-5, e eles tinham a vantagem de ter sempre um avançado. Sim. Então, o erro que a gente tinha, a bola era mandada para o contra-ataque lá à frente, onde já tinha um à espera. Sim. E se o nosso guarda-redes, né, o goleiro, saísse para marcar ele, poderia ser lançada a bola direto para o gol. Então ficava mais difícil. Ficava muito mais difícil. Perdemos o jogo, fomos desqualificados, mas pronto. Tínhamos lá a esperança das meninas, ver as meninas serem campeãs, né? E foram campeãs. Você lembra quem que era a equipe? Masculina e a feminina? Lembro de todos. Inesquecível, né? Não dá para esquecer companheiros ali que tivemos ali a lutar lado a lado, né? Poxa, a minha irmã jogava no feminino. A minha irmã jogava no feminino. E tinha muita gente que é muito conhecida aí da Praia Grande mesmo, da Vila Mirim, principalmente, né? No feminino ainda tinha mais, né? Lembro de todos eles.
São grandes amigos, ainda não falamos com tanta frequência, mas ainda são grandes amigos, né? Sim. Eu quero colocar essa história dessa viagem para a Argentina num livro, porque é uma coisa que me marcou muito na minha adolescência, não é? Sim. Comecei a escrever, mas ainda não terminei. Tem muita história ainda, porque nesse meio termo, enquanto a gente esteve lá, rolou muita coisa engraçada. Foi uma história de superação, uma história que não tenho nenhuma intenção de comercializar isso, não é? É mesmo Ah, para dar de recordação mesmo. sim, entendi. E a mensagem que eu quero passar desse livro é que, em união, com luta, se consegue conquistar as coisas que se almeja, né? Sim. Quando eu estive lá na Argentina, vi que as coisas funcionavam um pouco diferente do Brasil, não é? Aham. Eu fiquei com aquela vontade, com aquele bichinho, né? De querer sair do Brasil. Epa, ter uma experiência nova e tal, essas coisas, né? Passado 2 anos, eu trabalhei havia um festival de folclore no Brasil, Festival Internacional de Folclore, aí na Praia Grande, não é? Ah, eu lembro, acontecia no Boqueirão, não é? Exatamente. Então, eu, como já falava espanhol na altura, né? Eu me inscrevi para trabalhar como voluntário nesse festival, como tradutor e intérprete, né? Ah, que show, que bacana, hein, cara? Então, eu Legal. fui para trabalhar, o primeiro ano que eu trabalhei foi em 1998. Então, através desse festival, quando terminou o festival, a gente tinha as reuniões periodicamente, aí uma vez por mês, 2 vezes por mês, né? Aí a organizadora do festival, que é a Helena Lourenço, ela num mês ligou-me, nesse tempo eu já tinha telefone em casa, demorou muito, mas teve. Então ela ligou e perguntou se eu estava interessado num trabalho fora do Brasil. Eu, com certeza que sim, não é? Sim. E quando ela disse, olha, era em São Marta, nunca tinha ouvido falar na minha vida, né? Eu vou, seja lá para onde for, é fora do Brasil, eu vou. Então tivemos lá uma reunião com um recrutador que era um ex-componente também do festival, né? Que já tinha participado e trabalhado no festival. Ele também era da Praia Grande. Então ele já estava morando lá em São Marta, né? E trabalhava com turismo. Ah, tá, entendi. Ela indicou 4 pessoas para levarem para lá, que foi o que ele pediu. Eu queria 4 brasileiros que falassem espanhol e um pouco de inglês para trabalhar com turismo lá também. E então fomos à entrevista com ele, fizemos uma entrevista e tal, e ficou tudo certo. Não tinha passaporte nem nada, e eu perguntei, mas para quando é que é? Ele falou, é para essa semana ainda. A gente fez uma entrevista com ele na segunda-feira, quando foi no sábado, a gente tinha que estar com o documento pronto para ir. E você tinha passaporte? Eu ainda não tinha passaporte, foi uma correria para eu conseguir tirar o passaporte e tal. Naquele tempo ainda era mais fácil, né? A gente ia na papelaria, comprava um formulário, preenchia, levava 2 fotografias e mais as fotocópias do documento, né, do RG, íamos à Sim. Polícia Federal, no dia seguinte o passaporte estava pronto. Olha que bacana. Hoje em dia demora um mês, no mínimo. Era de um dia para o outro, o passaporte estava pronto. Então aí, pronto, foi eu e mais 3, né? Éramos 4 para São Marta. Fomos trabalhar com turismo lá. E me fala, onde fica, que lugar é localizado essa ilha de São Martin? São Marta está um pouco abaixo de Miami, nos Estados Unidos, está 2 horas de voo dos Estados Unidos, está mais ou menos perto da República Dominicana, perto de Porto Rico, por aí. Ah, É uma entendi. ilha pequena, é uma ilha que tem 90 quilômetros quadrados e é o menor território de terra dividido entre 2 países. Metade da ilha pertence à Holanda, ao Países Baixos, e a outra metade à França. Olha que coisa louca. Parece-me, eu não tenho certeza, mas parece-me que a parte holandesa conseguiu independência, é uma ilha, é metade da ilha independente, e a outra parte é um território ultramarino da França ainda, né? Tá. Então, no tempo que eu tive lá, apesar desses territórios estarem na América, pertencem à União Europeia.
Caramba! Nossa, diferente. Da parte holandesa agora, né? Como é que está funcionando. Mas no meu tempo, por exemplo, as moedas ainda não existia o euro. Né? Imagina, isso era lá em 1998, só existia a ideia de ter a moeda euro, né? Então, as moedas ainda eram divididas. Do lado francês, só aceitavam o franco francês. Do lado holandês, era o dólar, a moeda corrente, e o florim, a moeda holandesa. Circulavam as duas moedas. E para atravessar do lado holandês para o lado francês, era uma distância da Vila Mirim e Oceã, mais ou menos. Era curtinho. Certinho. Né? Era como se estivesse já em outro país, já mudava a língua e tudo. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Aí você tinha aí uma semana para arrumar a documentação, pegou o passaporte e combinaram um lugar para poder ir para o aeroporto. Poucas roupas que eu tinha dentro de uma mala e pronto. Fomos para Guarulhos e conseguimos embarcar. O voo, não tinha um voo direto para São Marta. Era um voo que nós saíamos de São Marta, íamos para a Argentina, da Argentina apanhávamos um outro voo para São Marta. Né? Então fomos, me lembro até a data, era um dia 15 de novembro, era um feriado, né? 15 de novembro de 1998. Nossa, é bom de memória, hein, cara? São coisas que marcam a gente, né? E a gente, pronto, fica marcado. Sim, eu não lembro que eu jantei. Vamos lá, querido. Chegou na ilha lá, me conta dessa ilha, como que é? Desci do aeroporto, estava lá a pessoa que recrutou a gente, né, que veio fazer a entrevista. Ele só deu tempo de falar assim, olha, pega sua mala, vai com aquela pessoa para ali e já vai começar a trabalhar hoje já. Olha! No aeroporto trabalhando. Foi entrar dentro de um carro com uma senhora que falava espanhol e pronto, e fui com ela e ela foi me levar nos hotéis e mostrar mais ou menos como é que era o trabalho, começando a parte da formação do trabalho, não é? Depois, naquele dia, fui só andar pela ilha, fazer tour, para ver como é que era que funcionavam as coisas, não é? Uhum. A gente fazia, éramos guia turísticos. Eu, por exemplo, trabalhava, a empresa cedeu alojamento para nós, o trabalho, tínhamos um ordenado, né, um contrato de trabalho, transporte para a gente trabalhar, e o alojamento ficava mesmo pertinho de um hotel grande, que é naquela mesma praia, onde os aviões passam bem pertinho da praia. Onde fica o aeroporto? Exato, tem um aeroporto na praia. Essa ilha ela é muito lembrada justamente por isso. Tem muitos vídeos mostrando o avião com a traseira na praia, praticamente, na avenida, assim, preparando para decolar, e o pessoal na praia, assim, na hora que põe a pressão no motor para decolar, o pessoal sai rolando, sai rolando na areia. Apesar das placas. Muito perto, tem muito vídeo assim nessa ilha, né? As pessoas vão lá na mesma. A primeira vez que eu fui a essa praia e tinha um colega de trabalho que ele era nativo da ilha, né? Ele disse assim, olha, vem cá que eu vou te mostrar uma coisa. Ele falou, fique aqui, que aqui é uma zona mais segura. Fica para cá, não vai para ali não, para cerca, né? Aquilo, a turbina do avião é tão forte que as ondas quebravam em direção para a praia, né? As ondas começaram a quebrar ao contrário. E os turistas desavisados colocavam as coisas, guarda-sol, toalha, tudo ali naquela zona ali da areia da praia, aquilo voava tudo para dentro d'água, né? Não ficava nada ali, varria tudo. Ele falou, pronto, é para quem que a gente veio se divertir, ver os turistas desavisados serem apanhados de surpresa, né? Sim, eu lembro uma vez que você comentou comigo. Toalhas. Sim, eu lembro que você comentou comigo e teve um filme que foi rodado lá, né? Foi o Velocidade Máxima 2, não é isso? Velocidade Máxima 2 foi rodado aí. Quando eu cheguei na ilha, eles estavam a desmontar o cenário. Olha, foi bem na época, então. Montaram um navio em madeira,
que era para depois, pronto, com os cortes e com as edições, aquilo parecia um navio de verdade, não é? Mas quando eu cheguei lá, eles ainda estavam a desmontar ainda o cenário. E tinha outro filme também que foi rodado lá, que é um filme muito antigo, que é La Vie en Rose. Só conheço o título dele original em francês. Nunca vi o filme na minha vida. Foi gravado aí na capital francesa, em Marigot. Né? Tinha a capital holandesa. Eu morei sempre do lado holandês, mas frequentemente ia trabalhar também do lado do francês. Esse aeroporto, ele é do lado holandês? Do lado holandês. Tá. Do lado francês não tem aeroporto. Tem um aeroporto para aviões de pequeno porte, para ultraleves e heliporto, né? Mas o aeroporto internacional mesmo fica do lado holandês. É um aeroporto muito pequeno. No tempo que eu tive lá, só tinha uma pista, tanto para decolagem como para aterrissagem. Eu ficava a imaginar, uma falha ali era um desastre. Porque aquilo era tudo cronometrado mesmo. Um descia, o outro levantava. Um descia, o outro levantava. Um vinha pela praia e depois levantava voo em direção a um cerro, era um morro que tinha. Ou seja, e a pista era curtinha. Tinha para ir 2 quilômetros e pouco uma pista daquelas. Eu ficava pensando, se um dia um piloto desse não apanha velocidade suficiente, ele dá de frente com aquele morro que está ali. Uma parede. Tinha que levantar e já puxar o bico todo para cima do avião. Sim. E o avião subir. Eu lembro quando você veio da ilha de Samarcã, você trouxe para mim um folder, um papel lá, um folder. O mapa da ilha. Com o mapa da ilha, eu lembro. Puta, eu adorei, cara. Foi um dos melhores presentes, assim. Porque eu lembro que eu tinha uma lanchonete, você veio aqui na lanchonete e trouxe para mim. A lanchonete que frequentava quase os finais de semana, quando podia ir, levava a minha esposa e a minha filha ia comer. A gente lembra bastante bem disso. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa. Olha, eu vou conversar com a Ayrton, quero da lanchonete que a gente ia ali, ao pé da igreja e tal, do lado da igreja. Isso mesmo. Teve sim. Eu vou falar. Então, basicamente, você era guia turístico na ilha, né? Guia turístico, exato. Deu para desenvolver melhor o inglês lá, como já falava espanhol. Então, hoje, ainda ontem estava falando com a minha esposa, né? Que aqui, o ramo que eu trabalho, eu sempre trabalhei com turismo aqui em Portugal, né? Tá. E o turismo francês vem crescendo muito aqui. E eu falei para ela, poderia ter aproveitado aquela altura que estive em Samarca para aprender francês. Mas eu pensava, bom, eu falo 2 idiomas já e francês é chato pra caramba, não vou aprender francês. E hoje sinto falta. Eu tava falando para ela, tem que aprender francês. Já desarrasca alguma coisa, né? Mas não é falar propriamente ainda. Não é fluente, entendi. Quanto tempo você ficou em Samarcã? Eu para ir uns 2 meses, não foi muito tempo, porque o que acontece? A minha ideia era ir para lá, para ficar para lá e não voltar mais para o Brasil, né? Certo. Mas eu tinha 19 anos na altura, imagina. Eu já namorava com a minha atual esposa, não é? Nós já namorávamos. A ideia era eu ficar lá um tempo e depois levá-la para lá e construirmos a nossa vida lá. Sim. Era a ideia inicial. Mas depois, pronto, eu lá com a distância e tudo, já sentindo falta da família, não é? Trabalho diferente, essas coisas, já senti o peso da responsabilidade com 19 anos de idade. E depois, quando eu fiquei sabendo que ela estava passando por alguns problemas na família, e pensei, com a distância e tal, eu tenho que voltar para lá e não dá para ficar longe assim, à espera de que as coisas melhorem, para depois trazê-la para cá. E se ela vai querer vir, não é? Com problemas na família, se os problemas persistirem, será que ela vem? Não é? Então, eram muitos sis que eu tinha, não é? Tá, entendi. Então, eu resolvi voltar. Pedi demissão do trabalho e resolvi voltar. Até a volta, a empresa pagou a minha passagem de volta, porque eu já tinha passado o tempo da passagem, de vencer, né?
Então, eu falei com ele, com o meu chefe, que era o que foi recrutar a gente, foi entrevistar a gente, ele também era da Praia Grande, eu falei, olha, quero ir embora. Ele, mas por quê? Praticamente acabaste de chegar, nem viste a ilha toda ainda, nem deu tempo de se adaptar e ver se era realmente isso que tu queres ou não. Eu falei, não, mas olha, está se passar isso, não dá para ficar, quero voltar. Ele falou, olha, vou falar com a dona da empresa para ver se ela consegue te encaixar num voo para te mandar de volta para o Brasil e tu não precisa pagar o voo. Eu, ótimo, se for assim, porque a empresa que eu trabalhava era uma agência de viagens que ela fretava voos, fazia voos charters, voos direto, não é? Então, nessa altura, eu já tinha começado a trabalhar com turismo brasileiro, né? Então, era para ver se conseguia me colocar num voo que ia para o Brasil. Também. Ela conseguiu me encaixar num voo que ela também trabalhava com turismo em Miami, nos Estados Unidos. Então, me encaixou num voo que saía de São Martin para Miami, nos Estados Unidos, depois eu apanhei um voo da American Airlines para o Brasil, né? Então, aí eu voltei para o Brasil, mas fiquei sempre com aquela coisa, né, dentro da gente. Pá, não dá, a gente não consegue se adaptar mais no Brasil. Depois que a gente sai, mesmo que seja por pouco tempo, a gente fica com aquela ideia, lá fora se calhar é melhor, não é? Aham. Claro que eu gosto muito do Brasil, né? Tenho falta do Brasil, hoje dou mais valor a isso, né? Porque, pronto, é o país onde a gente cresce, onde tem os nossos amigos, a família, não é? Sim. Então, tenho muita falta do Brasil e gosto imensamente mesmo do Brasil. Mas naquela altura que a gente que vive lá e tudo, todos os dias, né, ficava naquela, mas se eu fosse embora, né, será que as coisas melhoravam? Então, depois voltei para o Brasil, casei, né, fui morar com a namorada, né, não foi praticamente casar, no papel fui viver com a namorada, né, tinha trazido alguns trocados que tinha conseguido ganhar lá em São Marta, né, construí a casa do meu pai, onde que deu para ir morar com a minha esposa os primeiros anos, né? Então, voltamos para o Brasil, fomos morar juntos, ela ficou grávida, hoje a minha filha vai fazer 23 anos esse ano, né? Nossa! Já está uma mulherzinha. E então, vivemos juntos e a gente sempre fazia planos de sair do Brasil. Nessa altura, no Brasil, era difícil o trabalho, estava difícil trabalhar, e um casal que recém começa a sua vida, né? São recém-casados, por se dizer, começando a vida, então era difícil. Ela não trabalhava, eu não trabalhava ainda, né? Não tinha emprego no Brasil ainda. Eu voltei de São Marta e não tinha trabalho. Tá. Comecei a procurar trabalho, consegui numa escola de línguas que tinha acabado de abrir na Praia Grande, lá no Boqueirão. Então, eu mandei um currículo e fui chamado e comecei a dar aulas de inglês nessa escola. Foi onde eu consegui alguma renda, né, para manter ali o início do casamento, né? Sim. Mas a preocupação da esposa grávida, né, na altura. Então, pronto, mas a ideia de sair do Brasil sempre permaneceu, sempre fazia algum plano ou outro, até que passado um tempo, as coisas no Brasil não estavam lá muito bem, então a escola que eu trabalhava, os pais começavam a deixar de pagar mensalidades, não é? E começava a diminuir as turmas, porque toda a gente passava pelo mesmo problema, né? Do desemprego e essas coisas, e ter que economizar alguma coisa, né? Então não podia estar a pagar cursos assim. Sim. Então até que o dono da escola chegou e disse, olha, vamos ter que fechar algumas turmas e não dá para ficar com todos os professores. Era o professor mais novo que estava lá, tinha acabado de entrar, então foi para uma lista para ser mandado embora. Ele disse, olha, eu vou te mandar de férias e depois, quando voltares, eu não sei se eu vou ter a escola aberta ainda. Então, a gente rescinde já o contrato aqui, vai de férias com um aviso prévio. Quando eu cheguei em casa, eu pensei, bom, o que eu vou fazer da minha vida se eu for mandado embora, procurar emprego novamente? Eu sabia que não dava para achar nada mesmo. Nessa altura, já tinha meu irmão, que morava cá em Portugal,
o meu irmão mais velho, o Denis. Também Ah, o conhece? Denis já morava em Portugal, já. Em Portugal, nessa altura. Ele veio embora para cá 15 dias antes da minha filha nascer. 15 dias antes, ele veio embora para cá. E então, como ele já estava aqui, eu me vi desempregado, eu falei para minha esposa, olha, eu vou ligar para o meu irmão e perguntar se dá para a gente ir para lá. A ideia inicial foi do tipo, não, ir embora do Brasil agora com uma criança, como é que vai ser a vida? Começar a vida do zero novamente, tudo. Tem que ter coragem, né, cara? Mas ele disse, não, eu vou ligar para o meu irmão, vou perguntar como é que faz e a gente vai para lá. De início a gente fica na casa dele até a gente conseguir arranjar a nossa vida, né? Sim. Pronto, ela relutou um bocadinho, mas lá no final aceitou, né? Bom, vamos embora. Aí foi uma... Que ano era isso aí? Que ano aproximado era? Hã? Que ano que era? Isso foi em 2000, eu vim para cá em 2002. Tá. Em 2002. O meu irmão já estava aqui desde 2000. Meu irmão veio para cá em 2000. Ah, tá ok. Então, meu irmão vindo para cá, passado 2 anos, que ele já estava aqui, pronto, ele já estava mais estabilizado, né? Foi quando eu liguei para ele e perguntei, olha, quero ir embora para aí, que eu fiquei desempregado aqui no Brasil. E, estou desanimado para procurar emprego, porque eu vejo aí o pessoal não consegue arranjar nada mesmo. Ele disse, não, então vem para cá que aqui tu arranja trabalho. Então pronto, foi uma correria para levantar o dinheiro, para conseguir comprar a passagem. Naquele tempo, era a época de eleição, eu me lembro. O dólar estava muito oscilante, para cima e para baixo, especulação. Naquela altura, 5 por 1, é mais ou menos o câmbio que há hoje, mais ou menos, 5 por 1, mas naquele tempo, em 2002, era muito dinheiro. O ordenado mínimo do Brasil, o salário mínimo no Brasil, se eu não me engano, era de... Não chegava a R$200, era R$180, uma coisa assim. Imagina, uma pessoa ter que levantar $600, no mínimo, só para passagem aérea. Para uma pessoa. Eu falei, olha, eu vou, se conseguir dinheiro, vai um na frente, vou eu, arranjo trabalho, arranjo as coisas para depois você ir. Certo. E aí, pelo menos, você já está ganhando a moeda de lá, já era um valor superior para poder comprar, comprar passagem, comprar tudo. Então, lá veio eu para cá, para Portugal, naquele ano, em 2002. E você foi para qual cidade de Portugal? Eu, quando cheguei cá, eu vim direto para Faro, que é a capital do Algarve. O Algarve é a região sul de Portugal, no extremo sul de Portugal, e Faro é a capital. Tá. Então, eu vim para Faro, onde meu irmão morava, né? Então, chegando em Faro, consegui arranjar trabalho e tudo, demorou um pouquinho para arranjar trabalho, e naquele tempo não tinha as políticas de hoje para arranjar documentação, né? Ou seja, teve que estar ilegal mesmo. Então, na época, eu precisava o quê? Só o passaporte? Só o passaporte, Naquele tempo não precisava ter visto antecipado, até hoje, né? Não preciso. Basta entrar no avião e vir. O problema, o medo é sempre quando chegar aqui e passar na imigração, não é? Porque eles fazem perguntas e tal, o que veio fazer, isso e aquilo. Então era complicado, tinha medo, porque foi uma luta para conseguir juntar dinheiro para comprar uma passagem aérea. Depois, chegasse aqui, eles não deixassem entrar, tivesse que voltar, perdia aquele dinheiro todo, tinha começado a estar... da imigração, for deportado, né, perde tudo. Exatamente. Então, eu consegui passar, consegui entrar, cheguei aqui, já comecei a procurar trabalho, e era inverno, então é mais difícil. Aqui parece um pouco com o Brasil, com a região da Baixada Santista, né? No verão, aparece bastante coisa para trabalhar, tal, tem muito turismo internacional aqui é muito forte. Aqui é considerado o Caribe da Europa, é o Algarve, o Caribe da Europa, né? Tá. Tem o melhor clima, as melhores praias, está aqui no sul de Portugal. Você ficou morando com seu irmão quanto tempo? Eu morei com meu irmão 3 meses.
3 meses, então consegui trabalho. Naquela altura, era o trabalho que aparecia pela frente, né? Não tinha jeito. Fui trabalhar para as obras, trabalhar como servente de pedreiro. Foi uma luta no início. Epa, não sabia nada, não sabia nem o que era uma enxada. Mas aí pronto, né? Tinha que enfrentar no inverno. É a primeira vez que eu pegava um inverno europeu, né? Nunca tinha passado frio na minha vida, né? E no inverno aí, qual é a temperatura que chega, o mínimo? Olha, aqui no Algarve, como eu já É, tinha... É o Caribe da Europa, é aqui. É o melhor clima da Europa, é aqui no Algarve. O inverno não faz tão frio, tanto frio como é o restante da Europa, e no verão a temperatura é quente, mas não é assim quanto, por exemplo, outras regiões de Portugal, que fica mais ao centro, faz mais calor do que aqui. O Alentejo, por exemplo, que é a próxima região que está aqui depois do Algarve. As temperaturas lá no verão chegam a 47 graus, meu. olha, Tá vendo? Então aqui está sempre rondando os 35, 40. Esse verão passado, por exemplo, chegou aos 43, né? Mas já peguei muito verão quente. de 47 graus. Quanto? 47 graus. E o mínimo, chega a quanto o mínimo aí? O mínimo, por Inverno. exemplo, eu aqui já apanhei 2, 3 graus negativos de madrugada. Não é suficiente para neve, tá vendo? Não chega a nevar. Geada, sim. Tá, então aí é um clima bem extremo, assim, no verão ele esquenta Aqui, mesmo, no inverno ele chega quase zero. vem cá, que esse é português já, quer participar do vídeo, está aqui toda hora andando. Deixa eu apresentar o Eu vi Afonso. ele aparecendo aí, esse lindo. Olha que lindo. É, aí você trabalhou de pedreiro na obra há quanto tempo? Aí eu trabalhei 8 meses de servente de 8 meses. pedreiro. Mas nesse tempo, deu tempo para juntar o dinheiro para alugar um apartamento. Legal. Naquele tempo, para se alugar uma casa e essas coisas era mais fácil. Era mais difícil documentação, porque fiquei algum tempo ilegal, né? Tá. Então era difícil arranjar documentação naquela altura, mas era mais fácil arranjar uma casa para alugar. As casas eram semi-imobiliadas, né? Tinha alguns móveis, para iniciar a vida era suficiente. Sim. Então, em 3 meses, eu consegui alugar um apartamento, consegui comprar alguns móveis essenciais, né? Como eles são semi-imobiliados, mas não tem televisão, por exemplo. Então, eu comprei televisão, comprei máquinas de lavar, essas coisas assim, não é? Nesses 3 meses, consegui juntar o dinheiro para trazer a minha esposa e a filha para cá. Então, aí foi quando... Você lembra quando você ganhava na época? Não percebi. Na época, o quê? Quanto você ganhava? Nas obras a gente ganhava por hora, naquele tempo eu ganhava 3,75 € a hora. Olha, 3 euros, cara. Mas fazia por dia mais que 8 horas de trabalho. Sempre fazia 10, 12 horas. No verão, então, teve dias de verão de eu trabalhar 16 horas. Porque aqui no verão faz sol até 8 horas da noite, está de dia ainda. Olha, 9 interessante. horas, 9 horas ainda está o sol se pondo ainda. Então dá para trabalhar mais tempo. Então a gente aproveitava os pedreiros que já são do ramo há muito tempo, aproveita o verão para trabalhar até mais tarde, principalmente se eles ganham por hora. Quando são empreiteiros é diferente, né? Na época você conseguia por dia tirar uns 50 euros, né? Uma média. O que? Não percebi. Por dia, Na época, uns é 50 euros, mais ou menos. 10, 12 horas, A mais. 35, 40, por volta de 40 e tal euros por dia, naquela altura. Então, mas e aí na época o euro estava valendo quanto em relação ao real?
Aí, em relação ao real, naquela altura, chegou a 5, quase 6 por 1. Olha, então era um dinheiro bom com referência ao Brasil, para juntar o dinheiro para mandar para a mulher para vir, né? Mas aí é que tá, né? A gente já passa a morar aqui, ganha aqui e gasta aqui, né? Não gasta no Sim. Brasil, né? Não, não, sim. No caso, para você trazer a mulher para cá, mandar dinheiro para o Brasil para trazer a mulher. O custo de vida naquela altura, estamos a falar de 20 anos atrás, o custo de vida era bem mais baixo do que é hoje. Com a pandemia disparou bastante o custo de vida. Mesmo assim, ainda é razoável. Não é assim um absurdo, né? Não é uma coisa que diga assim, não dá para viver, né? O custo de vida aumentou assim em relação a 20 anos atrás, claro, né? É normal, passado 20 anos e as coisas tiverem o mesmo preço, alguma coisa anda mal na economia, né? Sim. Mas então, naquele tempo, tirava por mês, dava para ganhar por mês mais de 800 euros por mês, dava para pagar o aluguel do apartamento, pagar as despesas de casa, normal, a água, a luz. Naquele tempo não tinha internet ainda, tinha internet, né, mas não valia a pena ainda, tinha que ter um computador, eu não tinha nada disso, era internet ainda de cabo e tal. Hoje não, hoje é tudo, né, wireless, né, não tem, a tecnologia outra é diferente, né, outra coisa. Então, naquele tempo era mais difícil. A gente, para ligar para o Brasil, por exemplo, eu, para ligar para minha esposa no Brasil, tinha que ir num telefone público ou colocar crédito até dizer chega no telefone, né, no celular, Sim. porque ia rapidinho. Então, eu ia com a mão cheia de moeda para o telefone público, colocando moedinha, ainda não tinha nem os cartões. Depois passou a ter cartões, essas coisas, não tinha cartão A ainda. sua esposa, a sua esposa, ela tinha telefone em casa ou ela ia por ele ou esperar você ligar? Não, eu ligava já na casa dela. Nesse tempo ela já tinha telefone, eu ligava lá na casa dela tal. Então dava para a gente estabelecer uma comunicação pelo menos 2, 3 vezes por semana. Gastava em torno de cada chamada, eu gastava em torno de 10 euros na altura. Olha, muito dinheiro. Porque os telefones públicos aqui é de moeda. Até hoje não tinha ficha como no Brasil, ou cartão como Sim, no sim, Brasil. sim. Depois é que lançaram os cartões e tal, ficava mais fácil, né? Então, pronto, a minha esposa veio para cá, começamos tudo do zero, tudo era novo, né? Uma coisa diferente e tal. Vamos lá, vamos levar a vida. Aí foi procurar trabalho para mim, para ela. Nessa altura, já passado 8 meses, mais ou menos, que eu tinha trabalhado nas obras, né? Vi que ia começar a chegar o inverno de novo e eu pensei comigo, eu não quero passar outro inverno nas obras, não. É maluco. É duro. Trabalhar o inverno, apesar de não ser um inverno como é o restante da Europa, mesmo assim é frio. Sim. Né? Epá, de 7 horas da manhã tá 8, 9 graus. Né? E para quem vem do Brasil, recém-chegado no Brasil, é Quem é congelado. acostumado com esse clima é quem mora no sul do Brasil, que assemelha, né? É similar, assim, né? Dá uma equivalência lá, que é Santa Catarina, aquela região. Mas quem mora aqui para cima, Sudeste, Norte, Nordeste, não é acostumado com esse frio. Eu me lembro que no mês de janeiro, eu fui trabalhar numa obra, foi a primeira vez que eu vi água congelada naturalmente, tá vendo? Cheguei na obra, olhei, tinha lá o latão com água, só gelo em cima. Era no alto de um cerro, né, de uma serra. Tava frio. Foi a primeira vez que eu vi gelo na minha vida congelado, assim, água congelada naturalmente, né? Eu peguei um pedaço de gelo, quebrei, coloquei em cima do muro, onde batia um pouquinho de sol, estava a bater sol. Quando foi meio-dia, na hora do almoço, eu voltei lá, o gelo ainda estava lá ainda. Não tinha derretido ainda. Meio-dia. Divertido ainda. Pensei, meu Deus, quando a minha esposa chegar aqui, vai sentir muito frio, coitada. Aí passei o inverno todo, ela chegou já no início da primavera. Eu que tinha passado o inverno todo, quando eu via chegar a primavera, epa, já faz calor. A gente já estava se livrando do frio, já sentindo quentinho, já faz calor.
E eu liguei para ela e falei, não, vem para cá despreocupada que já está começando o calor. Só que a primavera aqui, para quem sai no verão do Brasil, chega aqui na primavera, a primavera ainda é frio, sente frio. Ela passou bastante frio ainda no início, mesmo na primavera. Aí quando chega o verão, pronto, é outra coisa, né? Sim. Verão é sempre calorzão. Então, de lá para cá, e as coisas foram melhorando, ela chegou, começou a trabalhar também, eu saí das obras e fui tentar alguma coisa no ramo da hotelaria, né? Comecei a trabalhar como recepcionista de um hotel que tinha no mesmo lugar onde a gente morava, né? Trabalhei nesse hotel até 2017, ainda trabalhei lá. Desde o início, como recepcionista, né? Então, como eu já falava inglês e espanhol, falei, pá, vou tentar nessa área, né? E consegui. E até hoje, basicamente, é a minha área de profissão, né? O ano passado ainda, o verão todo, trabalhei em hotel ainda. E então, conseguimos trabalhar e conseguimos dar entrada na documentação, as leis foram mudando e fomos conseguindo dar entrada na documentação, e hoje a família toda tem nacionalidade portuguesa, né? Não por ter ligação portuguesa, né? É por tempo de residência mesmo, né? Porque as leis mudaram e com o tempo de residência no país, tu consegues dar entrada da cidadania portuguesa. Deixa eu falar uma coisa. Logo, eu esqueci de perguntar. Logo quando você chegou aí, foi morar com seu irmão, o que você achou diferente? Comida, cultura, o que você achou bem diferente aí do Brasil? Tudo, né? Principalmente a educação da população em si, né? Por exemplo, no trânsito, atravessar a rua, você tem a faixa de pedestre, você mete o pé na faixa de pedestre, os carros param, né? E depois, era ver placa de precisas em todos os estabelecimentos que eu andava, via placa de precisas. Eu, no tempo que eu comecei a trabalhar no Brasil, nunca tinha visto isso no Brasil. Um comércio com uma placa, precisas, né? Via isso aqui em todo lado. Falei, pá, trabalho aqui não falta. E então aí, pronto, foi bom porque a comida, principalmente, comida, depois que eu comecei, enquanto eu estava com meu irmão, não, né? Enquanto eu estava com meu irmão, comia comida brasileira mesmo, né? Meu irmão fazia lá, a minha cunhada, o arroz, feijão, né, e tal, no estilo brasileiro. Como até hoje, aqui em casa, a gente faz muita comida brasileira. Ainda ontem, minha esposa fez uma feijoada. Olha. É difícil arranjar alguns ingredientes, né? Ainda não tem, mas hoje Portugal é um pequeno Brasil. Tem de tudo. Você falou que algumas coisas são difíceis, o que, por exemplo? Não entendi aí. Você falou que algumas coisas, que fez uma feijoada, algumas coisas ainda é difícil. O que, por exemplo? Mais difícil? Ainda não entendi. Mais difícil é, por exemplo, carne salgada, né? A carne... Ah, tá, carne seca. Aqui não encontra isso, né? Alguns ingredientes a gente tem que substituir e adaptar. Não fica uma feijoada autêntica igual ao do Brasil, mas, enfim, para quem quer comer uma feijoada e já está aqui há muitos anos, vai comer e vai dizer, não, é igual ao do Brasil. Né? Aham, legal. Eu mesmo como só o caldinho da feijoada, porque eu sou vegetariano, né? Tá. Sou vegetariano, mas pronto, como ali a couve, o arrozinho branco, com o caldinho de feijão, epa, fica bom, com a farofa, isso a farofa ela mesmo faz em casa, compra-se farinha de mandioca, faz ali a farofinha, né, tal. A couvezinha, já compra até mesmo couve para caldo verde, já vem ripada, cortadinha. O tempero e fazer é bem mais prático. Feijão preto, encontra-se em todo supermercado, tem feijão preto aqui. Quando nós chegamos, ainda sentia bastante falta de coisas do Brasil. Não tinha nada do Brasil aqui. Só tinha brasileiro mesmo. No Brasil só tinha brasileiro.
Hoje tem de tudo, né? Hoje Portugal tem por volta de 500 mil brasileiros a viverem aqui. Muita gente. Então, já movimenta o comércio de lá para cá, né? Já há muita coisa do Brasil aqui. Muita coisa mesmo. Açaí, por exemplo, tu já pode ir no shopping e comer açaí. Açaí no meio do shopping, pedir um açaí, comer açaí do jeito que serve no Brasil, aí em São Paulo, né? Com leite em pó, com amendoim, paçoca, essas coisas, né? Então, mas assim, tradicionalmente, tradicional dos portugueses, como que é a alimentação aí? A tradicional café da manhã deles, o almoço, o jantar, é muito diferente? Os portugueses geralmente não tomam um pequeno café da manhã em casa, tomam no café na rua, né? Tá. Geralmente um pastel de natas, que é um pastel de Belém, é mais conhecido no Brasil como pastel de Belém. Em Portugal, o pastel de Belém é só em Belém mesmo, porque nos outros lugares é pastel de natas. Pastel de nata. É o pastel de natas. Com um cafezinho expresso, acabou, é o café da manhã deles. Ou um galão, que é um café com leite, um pouco maior, um copo um pouco maior, com um bolo, alguma coisa do tipo assim, né? É um pouco diferente do Brasil, não tem aquela necessidade do pão com manteiga para o café da manhã, não é? O almoço, o arroz, eles comem bastante arroz ainda, comem bastante arroz, ou batata, e o pão, né? O pão é acompanhado sempre, e vinho. O vinho é a bebida do... No almoço sempre tem pão. Hã? No almoço sempre tem pão. Sempre tem pão, tanto para a entrada como para acompanhar a comida. É sempre o pão, é um pão diferente, é um pão caseiro, né? Ele é mais pesado, tem mais massa. E aí, dentro de Portugal, tem uma variedade enorme de pão para o almoço, né? O pão caseiro alentejano, o pão caseiro da Serra, pão caseiro de não sei das quantas. Então, tem pão caseiro para todo tipo de gosto, né? Tem quem gosta dos pães mais tradicional, como, por exemplo, o pão alentejano, é muito bom. Eu gosto também. A gente, às vezes, vai se adaptando, né? Então, na região aí também tem muita fartura de pescado, frutos do mar, pescado, aqui, né? De Olhão, principalmente, a cidade de Olhão vive ainda da pesca, né? Uma das que move a economia local ainda é a pesca, né? Aqui foi formada, era uma pequena vila de pescadores, né? Isso há muitos anos atrás. Hoje, Olhão é uma cidade que está progredindo bastante, está crescendo muito. Tá, não, você morava com seu irmão, ficou um tempo lá, daí você foi para Olhão, e qual ano você foi para Olhão? Então, que você mora hoje, né? Olhão, já estou em Olhão há 7 anos. Vim para cá deixa eu fazer as contas direitinho, em 2016. E viemos para cá porque, pronto, nós moramos sempre em Faro. E então, depois que a gente conseguiu documentação portuguesa e tal, as coisas ficaram mais fáceis. Conseguimos, pronto, comprar a nossa própria casa aqui, não é? Ó, que bacana, legal. Então, como naquela altura, o Olhão ainda estava começando a expansão, né? Conseguimos encontrar uma boa casa com um preço razoável. Então, decidimos morar em Olhão. E por que você decidiu ir para Olhão, especificamente? É assim, antigamente, há uma estrada hoje que liga Olhão diretamente ao aeroporto de Faro. Então, para entrar em Faro, é muito mais fácil ir para aqui, porque os trabalhos ficavam basicamente em Faro, né? Todo o trabalho é basicamente em Faro, que é a capital. Tá. Então, morar em Olhão, o transporte para Faro ficava mais complicado, não é? Porque não coincide com os horários de trabalho. Então, como a gente a vida inteira trabalhou em Faro, trocar Faro por Olhão era do tipo, vamos gastar mais em transporte, mais tempo no trânsito, essas coisas. Depois construíram uma estrada direta que liga Olhão e Faro, era uma estrada que já estava num projeto há muitos anos e nunca saía do papel, até que fim saiu lá do papel. E então a estrada ficou pronta, e quando começamos a procurar a casa, já tínhamos a intenção de comprar a casa, começamos a procurar,
foi quando o agente imobiliário disse para a gente, por que vocês não compram em Olhão? É mais barato. E a gente, mas a gente mora trabalha em Faro, tá morando em Olhão para ir para Faro. Ele, com a estrada nova aí, 5 minutos está em Faro. Então rapidinho. E realmente foi uma ajuda enorme. Então começamos a procurar casas. O engraçado é que a imobiliária que nós compramos a casa é mesmo aqui em frente à minha casa. É meu vizinho, mesmo em frente à minha casa. Aí já tinha visto as casas pela internet, né, no site da imobiliária mesmo. E a minha esposa deve me mostrar. Eu falei, olha, quero ver essa casa aqui, ó. Está dentro do nosso orçamento, né? Quero ver essa casa aqui. Quando chegamos na imobiliária, aí a gente apontou, mostrou no site, né, da imobiliária, ó, queria ver essa casa aqui. Essa casa é essa aqui, frente aqui, ó, logo aqui. A gente consegue já para ver a casa amanhã. E olha, ótimo. Uma coisa foi muito rápido. A gente conseguiu meter os papéis para aprovação de crédito, né? Porque a gente não comprou a casa pronta, né? Claro, estamos a pagar a casa. Então, foi a imobiliária, o agente imobiliário faz muita diferença nessa altura. Porque antes, mesmo com nacionalidade portuguesa, tudo a gente ia nos bancos, os bancos não, faziam uma conversa e levavam, eles não querem ter esse trabalho da documentação. Olha, vocês, está aqui uma lista de documentos, vão correr atrás e tragam tudo cá para ver se vai ser aprovado, né? E o agente imobiliário não, faz tudo isso para a gente, né, cara? Eles chegaram... Depende da imobiliária que vai também, né? Legal, bacana. Esse, como era uma pessoa que via todos como potencial cliente, então ele corria atrás, porque é o trabalho dele, não é? É assim que eles ganham dinheiro. Aí hoje em dia você não trabalha mais em Faro. Você trabalha em Faro ainda ou já trabalha em Olhão? Hoje, eu e minha esposa temos um negócio próprio, eu e ela trabalhamos juntos, trabalhamos no ramo de comércio de frutas. Trabalhamos com frutos vermelhos, nomeadamente amoras, framboesas, morangos, mirtilos e frutos tropicais, que por incrível que pareça, aqui no Algarve, dá bem frutos tropicais. Trabalhamos com papaya, abacate, manga, e produzidos aqui no Algarve mesmo, tudo produção local. Sim. Vou te dizer, eu no início pensei, trabalhar com papaias daqui, mamão aqui, não, na Europa não dá bem não, né? Plantado aqui, deve ter algum sabor, pronto, nasce, cresce, mas o sabor não é igual. Mas olha, me surpreendi mesmo, coisas muito boas mesmo. Produtos de primeira. Até brasileiros ficam surpresos quando a gente tem a banca, é numa cidade aqui vizinha, que é Tavira. Então, passa muitos brasileiros lá, é um mercado, tipo um mercado municipal, né? Tem as bancas lá dentro e tal. Fui dar uma olhada sobre Olhão na internet. Tem um mercado vermelho, 2 mercadão vermelho na beira do cais ali. Um dos mercados mais tradicionais do Algarve é o mercado de Olhão. Tentamos aí conseguir uma banca aí, mas está muito cheio, né? Não se consegue, é muito concorrido o mercado de Olhão. Porque é mesmo aqui pertinho de casa, né? Está aqui a 300 metros daqui de casa. É um ponto turístico, né? É um ponto turístico, é. Tentamos aí, mas não se consegue vaga aí. As pessoas que estão aí já são centenários, né? Passa de pai para filho, de pai para filho. Entendi. Eu estava olhando as fotos quando o David falou para mim onde ele morava, fui pesquisar. É muito bonita a região, a arquitetura, né? A arquitetura tem algumas coisas que lembram até um pouco o Brasil, as igrejas, porque é estilo português, né? Algumas no Brasil, algumas igrejas, tem uma arquitetura legal. Eu gostei do Olhão, é bacana. O centro de Santos mesmo, na parte velha de Santos, a cidade, no central de Santos mesmo, em algumas partes de São Vicente, tem muitas casas que é igualzinho aqui. Né? A arquitetura portuguesa ainda, antiga. Tá aí tudo. E Olhão é uma cidade bem interessante, porque é uma cidade diferente, apesar de estar na região algarvia, é uma cidade diferente do Algarve. A arquitetura aqui é diferente do restante do Algarve. É uma arquitetura única em Portugal. É uma cidade chamada Cidade Cubista.
Porque as casas são todas uns quadradinhos, né? Sim. Cubo. E depois tem o terraço em cima. Há uma coisa histórica por trás disso, né? Porque antigamente era uma vila de pescadores. Então os homens iam para o mar, as mulheres ficavam em casa. Então as casas eram feitas com mirante em cima, que era para as mulheres verem quando os maridos iam para o mar ou quando voltavam do mar, não Ah, é? interessante, interessante. Então tinha isso. Então elas usavam a parte de cima da casa para secar frutas, por exemplo, o figo seco, né? Para fazer os trabalhos domésticos, né? Pôr a roupa para secar, essas coisas, como aqui tem sol o ano inteiro. Então a cidade, eles fizeram a cidade ficou com uma arquitetura única em Portugal, que é a arquitetura cubista, né? Ela é única em Portugal. Só que se tiver em outros lugares foi porque a pessoa copiou daqui, porque ela é natural daqui mesmo, é original Ah, daqui, entendi. a arquitetura, né? Então, Olhão aí, o que movimenta a região mesmo é a pesca ainda, né? A pesca não emprega tanto como antigamente. O que emprega Tá. mais aqui mesmo é o turismo. Mesmo em Ah, Olhão, legal. a ação turística em Olhão está muito grande, muito forte mesmo. Olhão passou E de aí, ser uma os cidade. turistas são de qual região? São da Europa mesmo? A maioria, a esmagadora maioria aqui em Olhão vem da França, Ah, mas francês. ingleses, italianos, enfim, noruegueses, tem de tudo. Tudo que tu imaginares tem aqui, da Europa toda. Né? Mas o mais forte mesmo, ultimamente, tem sido os franceses. Francês. O Olhão também tem. Os olhanenses fazem muita propaganda em Portugal lá fora, porque de Olhão, principalmente, né? Porque aqui em Olhão, muitos olhanenses imigram para a França. Então, a maioria deles vão para a França, então lá fazem a propaganda de Olhão e os franceses vêm para cá. Tá. Né? Sim. E, por exemplo, quando compramos a casa aqui, todos que estavam comprando casas aqui, a maioria eram franceses. Meus vizinhos aqui, todos aqui na região, são a maioria franceses. Né? Meu vizinho aqui mesmo do lado é francês, do outro lado aqui é francês, da frente da casa é francês. Porque Antes de para você. essa comprar casa aqui é muito mais barato. Tá. Deixa eu falar, antes de você abrir um comércio e trabalhar junto com a sua esposa, logo quando chegou aqui, ela conseguiu o trabalho em qual área? E sua filha também estranhou bastante? O primeiro emprego dela foi como caixa de supermercado, num mercado local mesmo, de bairro, né? Um mercadinho pequeno. Conseguiu o primeiro contrato de trabalho dela aí, no qual conseguiu dar entrada no visto de trabalho. Legal. O meu primeiro contrato oficial foi no hotel, né? Sim. E pronto, eu fui trabalhando no hotel, fiquei muitos anos mesmo dentro da hotelaria, né? Trabalhei nesse hotel, no primeiro hotel que eu entrei, eu trabalhei aí 15 anos. 15 anos no mesmo Muito emprego, tempo. emprego. Depois, só saí de lá porque vim para aqui, para Olhão, e já tinha intenção de sair, porque eu trabalhava à noite, né? Trabalhava à noite e já estava cansado de trabalhar à noite. 15 anos a trabalhar à noite, Sim. cansado. Não chega a trabalhar à noite. Então eu resolvi pedir demissão do trabalho. Tinha feito um ano que a gente estava morando aqui na casa que a gente comprou, né? Então, nesse um ano, depois que eu pedi demissão, resolvi, olha, eu vou pedir demissão e procuro alguma coisa aqui em Olhão mesmo, porque aqui está crescendo o turismo, hotel aqui não falta para a gente arranjar trabalho, né? Pedi demissão do trabalho. Quando faltavam 3 dias para eu terminar meu contrato de trabalho, encerrar minhas atividades naquele hotel, eu ainda não tinha nada em vista ainda, né, para trabalhar. Pensava, bom, eu saio do trabalho, passo um mês, mais ou menos, vou descansar um mês, depois eu procuro um trabalho. Sim. A minha esposa, no entanto, já estava trabalhando no aeroporto de Faro, trabalhou Olha, lá legal. 10 anos, saiu o ano passado de lá, ela. Ficou 10 anos no aeroporto de Faro. Ela fazia o que lá? Trabalhava cafetaria Tá. do aeroporto, numa empresa grande.
tem várias lojas dentro do aeroporto, né? Aham. Então, ela ficou aí durante 10 anos nesse trabalho. E eu, quando saí do hotel, pensando, bom, agora eu vou arranjar um trabalho diurno, né? Um trabalho normal, que não seja à noite. Faltavam-me 3 dias para terminar, eu sofri um AVC. Nossa! Sofri um AVC e pronto, fui fazer tratamento e tal, e fiquei 1 ano sem trabalho, a fazer E que ano que tratamento. foi isso aí? É? Qual ano que foi isso? 2017. 2017. 2017. Então, eu fiquei em tratamento, tal, procurando trabalho e tal. Depois que terminei o tratamento, eu fui procurar trabalho, né? Porque ainda não estava capaz de trabalhar. E então, depois que as coisas começaram a estabilizar, arranjei trabalho na área da hotelaria novamente. Voltei para a hotelaria, num hotel bem pertinho de casa, eu ia a pé para o trabalho. Um hotel pequeno, né? Porque fiquei com algumas sequelas. E pensei, bom, vou começar num hotel pequeno, menos estressante, Sim, para reiniciar, né? Até ganhar ritmo novamente. tá. Então, eu consegui um hotel bem pequenininho aqui ao pé de casa, precisava de recepcionista, meti lá um currículo, eles me chamaram. Fiquei lá até o início da pandemia. Quando começou a pandemia, eles tiveram que fechar o hotel e tudo. E como meu Nossa, contrato fechou? ia vencer, eles me propuseram de eu encerrar o contrato e ficar em casa, né? Porque eles não sabiam quando iam terminar ia Sim, voltar sim, a abrir o hotel novamente, né? Então, sim. durante o tempo, o dono do hotel foi bem sincero comigo. Ele falou assim: olha, eu vou estar com o hotel fechado, eu não tenho condições de pagar funcionários. Ou você fica aqui com a gente, espera voltar a funcionar e eu vou pagando conforme vai se fazendo dinheiro, né? E esse Sim. tempo que você fica sem rendimento, ou você vai para o fundo de desemprego, né? Encerra o contrato e vai para o fundo de desemprego. E eu pensei, bom, prefiro ir para o fundo de desemprego, pelo menos recebo alguma coisa todo mês, né? E aí fui para o fundo de desemprego, e quando foi em 2020, pensando que as coisas de saúde já estavam estabilizando melhor e tal, né? Tive outro AVC. Nossa, cara, sério? Tive outro AVC. Foi assim, um pouco mais grave do que o primeiro até, né? Perdi a movimentação do lado esquerdo todo, tive que ser operado em Lisboa, fui levado de helicóptero para Lisboa, foi feita uma Aham, trombectomia mecânica, né? Um cateterismo para remover o trombo na cabeça, sim, mas deu tudo certo. Hoje tem algumas coisinhas que eu ainda não sinto muito bem confortável, né? Mas sim. levo uma vida normal, tranquila. Voltei a praticar desporto, hoje corro e corro, faço maratonas, né? Eu corro mini maratonas e maratonas. Ah, legal. Voltei a trabalhar no turismo ano passado, não é? Sim. Abriram um outro hotel aqui novo. O hotel era novinho, tinha acabado de abrir. Uhum. Coloquei um currículo lá e com a experiência que eu tinha, fui chamado à entrevista, passei a entrevista e comecei a trabalhar lá, não é? Pertinho de casa também. Ia a pé para o trabalho todos os dias. E aí, passados 6 meses, o contrato venceu, entrou o inverno, e eles Sim. disseram: esse hotel que eu estava, eles têm 2 hotéis na cidade. Eles disseram: nós vamos fechar um hotel, o menor, vamos fechar, e os funcionários daquele hotel vão vir para esse hotel aqui, que eu estava no hotel novo, Tá. recém-inaugurado, né? Nós vamos fechar lá e os funcionários de lá vão vir para cá. Então aqui a gente vai ficar com excesso de funcionários. Até reabrir novamente lá, a gente vai ficar com muito funcionário aqui. O teu contrato vai vencer agora. Olha, vai para casa descansar durante o inverno e durante o verão a gente chama. Quando cheguei em casa, conversei com a minha esposa e disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer um negócio próprio, né? Sim. Tínhamos amigos que já trabalhavam no ramo, que disseram, não, se vocês quiserem ir para esse ramo, a gente ajuda. A gente dá as indicações, os fornecedores e tudo, né? Ah, que Como bacana. fazer, as documentações. Então tentamos e deu certo, está dando certo, né? Estamos no início, Legal, começamos parabéns. em dezembro, passamos dezembro,
Estamos no final de janeiro, ainda vai para 2 meses ainda que estamos com esse negócio. E está dando certo, está caminhando, né? Legal. Bom é que trabalha eu e a esposa juntos, né? Nós trabalhamos juntos, dividimos as tarefas e tal, isso é bom. Passamos mais tempo juntos, temos mais tempo para nós. Sim. A minha filha, pronto, a minha filha já é maior de idade, já trabalha por conta dela, né? Ela trabalha numa loja em Faro, continua a trabalhar em Faro, porque infelizmente a maior parte do trabalho ainda é em Faro. O Olhão está crescendo, mas ainda não como Faro, né? Mas tem muita coisa bacana aqui, tem todos os serviços aqui, tem como se fosse uma capital. Legal. E aí você tem bastante locais de visitação para turistas. Eu vi umas fotos muito bonitas. Inclusive, manda umas fotos para mim que eu coloco no final do vídeo, tá? Se tiver umas fotos da sua família, alguns pontos turísticos aí, manda para mim que eu coloco no final do vídeo. Tá bem, mando sim. Beleza. Pessoal, quem se interessar em conhecer o Olhão, pode procurar lá o David. Sim, eu também. Ele é guia turístico, ele já faz um freelance aí, guiando uma equipe aí para poder passear e conhecer o Olhão. Sim, quem quiser vir conhecer, guia turístico aqui já tem. É legal, cara. E falar uma coisa para você, querido. Manda uma mensagem aqui pro pessoal do Brasil, estamos passando de 1 hora de vídeo já, rapidinho, né, cara? Tá bem, olha, bom, tenho muita saudade do Brasil e brasileiros que queiram vir conhecer Portugal, venha, porque Portugal é muito bom, muito acolhedor, o povo português é muito hospitaleiro e gostam muito dos brasileiros. Então, quem quiser vir a, Portugal, venha. ainda tem alguns que falam que brasileiro é mal visto em Portugal, que os portugueses não gostam de brasileiro. É verdade isso ou é mito? Sim, é verdade, sim. O que acontece é o seguinte, existem pessoas de todo tipo em todo lado do mundo, não é? Não é que é o brasileiro ou que é o português que é assim ou que é assado, né? Enfim, o povo português, no geral, eu posso falar porque estou aqui há 20 anos, sou português, né, praticamente, tenho nacionalidade portuguesa e tenho mais tempo praticamente de Portugal do que de Brasil. Sim. E o povo português, no geral, ele é acolhedor, ele é hospitaleiro e ele gosta muito do brasileiro e consome muita cultura brasileira. Não tem um português que não converse com ele que ele não saiba coisas do Brasil, sabe tudo sobre o Brasil, né? Música, tudo, novelas brasileiras, tudo que você imaginar do Brasil, livros brasileiros, escritores, autores brasileiros, conhece tudo sobre o Brasil. O que acontece é que também, infelizmente, há alguns brasileiros que vêm para cá e vê que a vida aqui é mais facilitada, que aqui a segurança é muito boa, então tem muitas coisas que, por exemplo, há casas aqui que ficam com janelas abertas, né? Tem vários tipos. Tem gente que quer se aproveitar de algumas situações, não é? Uns Então, estraga tudo, né? mal visto por causa disso, né? Tá. Mas no geral é bem recepcionado o brasileiro depois que pega uma certa confiança, né? Exato. Eu mesmo já passei por algum preconceito, porque para alugar casa era ligar. Ah, a gente não aluga casa a brasileiros, desculpem lá, mas já aluguei a brasileiros antes e pronto, saí em prejuízo, porque partiram a casa toda, quando foram embora levaram móveis e tal, então a gente deixou de brasileiros. Então acabava prejudicando aqueles brasileiros que vêm para cá bem intencionados, né? Pô, dá até vergonha, né, cara? É um bocado chato, mas enfim, os portugueses também compreendem isso, que não é geral, não são todos os brasileiros, né? Eles compreendem isso também. Tenho muitos amigos portugueses que falam, são loucos para ir visitar o Brasil. Já levei portugueses comigo para o Brasil, 2 vezes já que eu fui ao Brasil, levei portugueses para eles conhecerem o Brasil, gostaram. Tem um que até hoje pensa em voltar para ir morar para o Brasil. Vive dizendo que vai morar no Brasil. Né? Inclusive, o tio do Cristiano Ronaldo vive na Praia Grande. Né? É? O tio do Cristiano Ronaldo mora na Praia Grande.
deixa eu falar uma coisa para você. E você chegou a encontrar alguns turistas da região aqui da Baixada aí ou não? Esse já encontrei, já quando eu trabalhava no primeiro hotel que eu comecei a trabalhar, uma vez veio uma reserva e algumas reservas chegam com o endereço da pessoa, né? Então o endereço da pessoa ela era do Boqueirão, da Praia Grande. Comecei a conversar com pessoas, conhecia pessoas em comum e tal. Né? Ela era professora na Praia Grande. Então foi engraçado ela chegar aqui e encontrar alguém da cidade dela, né? Aqui. Sim. Engraçado trocar essa experiência, assim. E vira e mexe, aparece pessoas daí da região. Já vi pessoas de Santos que conhecia pessoas em comum que eu conhecia. Né? Olha! A pessoa é de Santos, e eu pensava, bom, é de Santos, não deve conhecer as pessoas que eu conheço, né? Começamos a conversar, desenvolver a conversa, e a pessoa ia conhecer pessoas em comum. Uma vez no hotel, foi engraçado, o hotel que eu trabalhava, a gente recebia muitas bandas e artistas, né? Então, quando há eventos aqui no verão, aqui em Olhão tem um evento que é muito conhecido, que é o Festival do Marisco. Tá. E sempre tem atração brasileira, sempre tem atração brasileira. Então, uma vez eu estava fazendo o check-in do grupo Revelação no hotel, né? Estava ali a conversar com eles e tal, e eles notaram que eu era brasileiro. Aí veio o manager do grupo e perguntou, né? Ah, você é brasileiro de onde? Ah, eu sou de Praia Grande. Ah, não acredito, de Praia Grande, cara, eu sou de São Vicente, meu. De que lugar da Praia Grande? Eu sou da Vila Mirim. Ele falou, epa, conheço Vila Mirim, até o Caiçara, Solemar, eu conheço tudo aquilo, meu. Vivia mais na Praia Grande do que em São Vicente. Aí chamou o grupo todo, olha, vem conhecer aqui o meu conterrâneo, o cara lá é meu vizinho. É engraçado. Bacana, né, cara? Hein, Deise, fala assim, ó, manda um recado agora pro pessoal do Brasil, para a gente poder encerrar. Faz um convite aí para o pessoal visitar você. Tá bem, então, olha, pessoal do Brasil, principalmente da Praia Grande, pessoal da Praia Grande, tem muita saudade de Praia Grande, muita saudade mesmo do clima, da praia, enfim, é a nossa terra, né, onde a gente cresce, e quiserem vir visitar Portugal, venha conhecer o Olhão. Não deixe esse recantinho daquele Portugal, do extremo sul de Portugal, de lado, não. Muitas pessoas vêm a Portugal, querem conhecer Porto, Lisboa, que são as grandes cidades, né? Mas são nas vilazinhas pequenas é que está o Portugal verdadeiro. Então, venha conhecer Portugal, venha conhecer o Olhão, que o Olhão é o típico português, é aqui. Quer conhecer coisa típica de Portugal, venha conhecer o Olhão. É aqui onde está a culinária típica portuguesa, bem típico mesmo, as coisas típicas. Então, venham para cá que vão ser bem acolhidos. O pessoal gosta muito dos brasileiros aqui. Podem vir para cá, ficam à vontade. Hotel aqui não falta na região, tem muitos bons hotéis. E o Olhão está numa região central do Algarve. Você vai tanto para a Espanha como para o interior de Portugal, está bem numa região central do Algarve. Geograficamente, dá para se locomover para todos os lados, dá para ir daqui para Sevilha, está 2 horas de carro de Sevilha, né, que é uma grande cidade espanhola, que também é uma cidade típica espanhola, né, Sevilha, da música, da arte, de tudo. Então, está bem localizado aqui. O Olhão está um lugar muito bem localizado. Para quem quer conhecer da cultura portuguesa, pode vir para Olhão, que é muito recomendado. Legal. É um prazer falar com você. Manda um beijo aí para sua esposa, para sua filha. Tá bem entregue, pode deixar aí. Valeu, hein? Cara, foi um prazer ter entrado e falar com você. Um abraço para os amigos aí. De você, cara. Um grande abraço para os amigos que a gente tem em comum, daí na Praia Grande. O pessoal da Vila Mirim, não é? Que é onde que também moravas aí. Não sei se onde é que moras agora na Praia Grande? Aí. Eu? É. Mesmo lugar. No mesmo lugar? Então, um grande abraço para o pessoal da Vila Mirim aí. Legal, cara. Manda um abraço para sua esposa aí. Pessoal, eu sou o Ayrton Rocha. Esse é o seu canal Fora do Ninho Brasil.
o canal que entrevista brasileiros que têm experiência fora do Brasil. E aí o David vai mandar umas fotos para mim, eu vou colocar no final do vídeo para vocês. E, cara, um prazer falar com você. Valeu, Ayrton. Grande abraço. Saudade mesmo. Você é um cara muito gente boa, que eu considero muito. Sempre lembro de você. Tá bem, grande abraço, hein? Valeu, tá aí. Tamo junto. Fora do Ninho Brasil, um canal que traz experiência de brasileiro fora do Brasil, porque a sua experiência é a nossa viagem. Galera, fique com Deus e até a próxima. Não esquece, hein? Curte, compartilha e se inscreve no canal, tá ok? Obrigado, pessoal. Valeu, Ayrton. Grande abraço.